eu era o maior defensor do híbrido. Eu era o cara. Não, tem que ter. Porque... Então o time tava comigo assim, cara, solta, vamos, acredita, confia. Que o cartão da loja é do varejo. Não importa onde você estiver, o que você está fazendo tem que mudar a vida de alguma forma da tua cliente pro bem. Pessoal, estamos começando mais uma conversa aqui no No Varejo Podcast. Hoje nós temos o prazer em receber aqui o Fernando Brossi, diretor de operações, digital e serviços financeiros da CIA. Brossi, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a agenda corrida, então vamos tentar ser bem pragmático aqui, mas a gente espera tirar o máximo de informações possíveis aí da operação da CIA, do CIA Pay. Estou aqui com meu parceiro Tiago Furbino para mais um papo. Tiago, seja bem-vindo novamente, obrigado. Então vamos nessa? Vamos. Então, novamente aqui, estou com a primeira pergunta do podcast, Bros. Eu gostaria de saber um pouco mais da C&A, né, contar um pouquinho da história da C&A e, se possível, também falar um pouquinho, né, desse período C&A pós-IPO e a trajetória e quais são as principais alavancagens e os principais desafios aí para os próximos anos para a C&A. Legal. Então, primeiro, obrigado, Thiago, obrigado, Pedro, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Acho que para falar da CA vale comentar de onde nós começamos, né? Então, em 1841, dois irmãos, o Clemens e o August, daí vem o nome, decidiram numa cidade lá na Holanda que a roupa feita sob medida era algo que dava acesso só para quem tinha muito dinheiro. E eles começaram a pensar de criar algo que pudesse ser vendido para outras pessoas que não tinham acesso a isso, e daí criaram as roupas padronizadas. Então foi assim que a CA nasceu. E ela começou a se expandir por toda a Europa, e aí chegou no solo brasileiro em 1976. Eu falo, não esqueço essa data porque é exatamente o ano que eu nasci. Eu nasci 2 anos antes da estreia da nossa primeira loja em Ibirapuera. E a C&A, ela veio para o Brasil com essa pegada empreendedora, e dentro do Brasil foi uma marca que nasceu muito vibrante, com muita energia, sempre buscando muito esse alto valor percebido pelas clientes. E 48 anos já no Brasil, uma história, né, longa, longeva, e tivemos um marco super importante que foi agora, né, que você comentou, nosso IPO em 2019, fizemos em outubro de 2019 o IPO, e o objetivo primordial do IPO era dar a capacidade do Brasil de fazer investimentos e buscar um caminho diferente do que a gente vinha trilhando. E o IPO foi super bem sucedido, e aí tivemos o primeiro contratempo nosso, que foi a pandemia, que chegou em fevereiro, março, né, de 2020. Mas assim que voltou 21, nós começamos o nosso programa. A gente fez o IPO com uma plataforma que a gente chamou de Fashion Tech, que tinha como objetivo 4 grandes pilares. Então, o primeiro pilar era digitalizar a empresa. O segundo pilar era evolução da nossa supply chain, toda a cadeia logística. O terceiro pilar era a expansão de lojas físicas. E o quarto pilar, que eu tenho certeza que a gente vai aprofundar um pouco mais, foi recomprar o direito de crédito do nosso parceiro, na época, o Bradesco, para lançar o nosso próprio cartão dentro do varejo, que é algo muito relevante para nós e quero poder falar mais com vocês. A gente seguiu nessa jornada, então 21 foi um ano de muita construção, e 22, onde a gente, em todas essas dimensões, nós fizemos várias coisas. E aí, a partir de 23, os resultados começaram a aparecer, permitindo que a gente começasse a fazer crescimentos de forma consistente na venda, na margem bruta, no EBITDA da empresa. Então, tem sido uma jornada super interessante. E agora, em 24, final de 24 e agora em 25, nós iniciamos um novo ciclo, que foi o ciclo energia. Então, que é um ciclo que vai começar de 24 a 26. E nós estamos nesse momento vivendo ele, e tem sido também muito intenso, muito forte, muita construção nova. O que a gente acredita, que eu acho que vale comentar, é que o resultado vem quando você cria algo melhor para sua cliente. E é isso que a gente está fazendo. A gente constantemente está buscando soluções novas, que melhore a jornada, que melhore o produto e, por consequência, vem o sucesso da empresa. Legal. Ainda nessa questão do varejo, Brossi, a gente viu o faturamento de vocês, né? O 7,6 bi em receita líquida consolidada, né? Um crescimento de 13% em relação a 2023. O que é que você atribui esse crescimento tão expressivo
nesse ano, considerando aí os anos desafiadores que a gente teve, como você mencionou, né, de 2020, o pandemia e pós-pandemia. Queria que você falasse um pouco quais foram as estratégias que vocês, como grupo, tiveram para garantir esse crescimento, né, conquistar esse crescimento. Boa pergunta. Nós tivemos que fazer uma gestão da empresa em algumas dimensões. Então, a primeira delas foi, obviamente, a pandemia foi duro para todas as empresas, né? Especialmente as de varejo. Então, o que acabou acontecendo é que a gente precisou fazer endividamentos para poder manter, né, todos os nossos compromissos. Pós-pandemia, a gente teve que fazer uma gestão desse caixa, gestão desse endividamento e, ao mesmo tempo, fazer todo o nosso investimento nesse programa que a gente tinha construído chamado Fashion Tech. Então ele foi bem desafiador, mas olhando, né, o passado e refletindo hoje, ele foi um desafiador que trouxe uma competência para a empresa que eu achei muito boa, que foi a competência de fazer investimentos muito mais assertivos, com uma metodologia de trabalho, de testar tudo que você vai fazer antes de investir o dinheiro. E com isso, o que permitiu? Permitiu que a gente diminuísse um pouco os volumes de investimento, mas que eles fossem muito mais assertivos. Então foi isso que aconteceu em 21 e 22. Então eu vou dar exemplos aqui. A gente foi lá e implantou toda aquela metodologia do push-pull, que é você recebe uma parte dos produtos, manda uma parte para as lojas, guarda uma parte, baseado na venda, você manda o que faltou, o que sobrou. Isso fez com que nosso nível de serviço para cliente aumentasse na ponta, por consequência, aumentassem as vendas. Outro exemplo foi nosso modelo de negócio era um modelo rentável, então a gente entendeu que tinha oportunidade de aumentar a cobertura da C&A no Brasil como um todo. Então a gente começou a abrir lojas que a gente chama Tier 3, que são de 100 a 500 mil habitantes, cidades menores, e que são cidades onde a rentabilidade dessa loja ela é muito boa. Então a gente abriu mais de 60 lojas pós-IPO e vem capturando o resultado e aumentando a presença da C&A no Brasil como um todo, né? O digital também atende essas clientes, é verdade, mas eu acho que tem uma dimensão que a gente tem aprendido muito, que a conexão do digital com o mundo físico é onde você tem a otimização desse assunto. A cliente quer ter a segurança que se ela precisar devolver um produto, se ela quiser trocar, que ela vai ter um ponto físico perto dela. Então, o aumento da nossa rede entrando em cidades menores, um pouco mais distantes, ajudou inclusive a próprio avanço do digital, essa combinação omni, né, dos dois canais foi muito, muito importante. Então acho que um pouco dessa visão cultural de investir o dinheiro de forma assertiva, essa diligência de capital de giro, afinal a gente queria reduzir a nossa alavancagem, junto com uma crença fundamental que tudo que a gente faz tem que ser bom para cliente, acho que permitiu que a gente conseguisse acertar os investimentos de forma eficiente, que a cliente percebesse e, por consequência, que os resultados começassem a aparecer. 23 já tinha começado, no segundo semestre principalmente, a C&A apresentar resultados melhores que o mercado, mas acho que foi 24 que a gente realmente consolidou essa posição de conseguir, por exemplo, em dezembro, né, a gente apresentou um crescimento, sobrecrescimento muito forte. A gente tinha crescido no Q4 do ano de 23, 18 e crescemos 16 sobre 18. Então a gente conseguiu mostrar que o modelo ele está conseguindo se renovar e achar novos caminhos de sucesso para cliente. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Porque a gente olha um pouco da estratégia da C&A em avaliar e começar a atuar fortemente nas operações de loja. Eu entrei para o varejo há 15 anos atrás, então a minha primeira loja que eu visitava todos os dias era na Eduardo Ribeiro, em Manaus. Então eu era trainee da Riachuelo, então eu fazia bastante concorrência na C&A e gostava muito do modelo. Mas o salto que a C&A deu para mim, na minha percepção, em relação a produto, em relação à organização de loja, mas em relação à qualidade, eu acredito que a C&A tem feito coleções cada vez mais assertivas e também o produto da C&A evoluiu absurdamente, assim. Eu queria até aproveitar, né, que vocês cresceram Same Store Sales de mercadoria, mais 16% agora, e eu queria que você contasse um pouquinho, né, porque eu sei que a C&A, além dela ter uma estratégia bem sólida para a coleção, a C&A também tomou a decisão de reduzir eletrônicos e aumentar a beleza, né, que é um produto que você começa a ganhar bastante margem,
mas isso saindo um pouco de produto, o hub de inteligência na qual a C&A tem investido, você acabou de falar um pouco do push and pull também, né? Os investimentos em RFID, conta um pouquinho pra gente de todas essas inovações que vocês estão trazendo, né? Para deixar cada vez mais a C&A, a gente costuma falar que é a noiva, né? A noiva cada vez mais bela e cada vez mais dando resultado, né? Muito legal. A parte, eu acho que do Fashiontronics foi uma adesão estratégica realmente, de foco no nosso propósito, que é permitir que as pessoas se expressem através da moda, e a gente entende que vestuário para isso é fundamental e que beleza tem tudo a ver com isso, como você vai fazer o seu make-up, como que você, né, que perfume que você vai usar, isso tudo reflete um pouco do teu estado de espírito que você quer passar para a sociedade, para as pessoas em volta de você. E a gente entendia que o celular era um negócio menos conectado com isso. Ele teve um papel no passado da C&A, mas olhando aqui para frente, o que a gente vem fazendo é entendendo, e foi um mercado também, vale ressaltar, que sofreu muito com a concorrência no mundo digital. Ele é um produto muito commodity, tem pouco valor agregado, então um pouco mais distante do que a gente acredita de gerar valor através da nossa capacidade, que você falou, de gerar produto com qualidade, desse entendimento da moda para o Brasil. Por isso que a gente tomou a decisão e estamos seguindo na nossa jornada. Do ponto de vista que você comentou, né, das inovações, o que a gente tem buscado, acho que uma dimensão importante foi a gente tem tentado fazer muitos testes, aprender com os testes e depois implementar isso em escala, né? E isso vale para praticamente todas as áreas da empresa. E eu acho que uma que realmente foi muito interessante foi quando a gente fez isso na área de produto. A capacidade de testar produto diferentes numa escala pequena, entender com a cliente aquilo que ela vê valor e aí sim fazer apostas maiores. Então, isso foi algo que permitiu aumentar muito a assertividade da coleção. Então, assim, tem vários times nossos, se eu não me engano, no ano passado, o número de grandeza assim, na casa de 2.000 testes de produtos ao longo do ano inteiro. Então, é uma nova forma de trabalho, e toda nova forma de trabalho nunca é fácil. Imagina chegar para um time que desenha produto, etc., e falar, agora nós vamos começar a testar, temos que ter certeza que vale a pena, o entendimento da curva, da aceitação do produto, tal dos early adopters, puta, não é para eles que a gente quer ir um pouco antes do mainstream. Então, teve todo um trabalho assim de entendimento, eu volto para isso, da cliente. Quem é a nossa cliente-alvo? Como ela consome moda? Qual o momento certo de testar? E qual o momento certo de escalar. E isso permitiu, então, que a gente acertasse muito a nossa assertividade. Com isso, a gente acabou errando menos você vende mais, a margem melhora, porque você precisa de menos redução de preço, né, para fazer o produto girar. Isso foi muito bom. E aí entra a história do hub de inteligência comercial que você comentou, que foi o uso de algoritmos inteligentes, tá, para poder ajudar a tomada de decisão. Então, um exemplo bem emblemático, né, que a gente já implantou há alguns anos, é o assunto da precificação. A precificação dinâmica é algo que acontece em todas as lojas, ele acontece no nível modelo, cor, e você pode entrar numa loja, ter um produto num preço na loja A, e na loja B ter um outro preço. Ele é baseado na performance de cada produto, na aceitação da cliente que vai naquela loja daquele produto. E a precificação ela trabalha tanto para cima quanto para baixo. Então, esse tipo de união da parte mais analítica de dados, que foi uma das disciplinas que quando eu comentei, da estratégia de Fashion Tech tinha uma pilar de digitalização. Parte importante da digitalização era estruturação de dados. Então a gente fez isso em 21 e 22. Já em 23 a gente começou a conseguir usar muito esses dados para tomada de decisão. Então, precificação dinâmica é um exemplo clássico. Tinha sempre o dilema do, e aí, como que você faz isso na loja? A conversa no passado, ela morria no bloqueio operacional. Na execução, né? Na execução. Chefe, vou precisar de mais gente, quero mais gente. Exatamente. Mas no final, o que a gente entendeu o uso de tecnologia também na operação ajudou. Então, exemplos de que vão desde um coletor especial para ganhar produtividade no processo, listas para facilitar encontrar o produto, governança para garantir que o time está fazendo. Tudo isso ajudou que a gente tivesse uma capacidade de executar e o resultado é bom, ele paga a operação
E é ótimo, porque durante a semana eu estou fazendo isso, no final de semana eu tenho mais gente para atender cliente na loja, que é onde realmente o fluxo aumenta muito, mais gente para estar no caixa. Então, no final, eu acho que é um pouco quebrar o modelo, a mentalidade que a gente tem do que é certo e do que é errado e testar coisas novas tem ajudado a gente bastante a achar caminhos novos dentro da CA. E o mais interessante é que, com o avanço da inteligência artificial, e a gente estava na RNRF esse ano ouvindo falar muito disso, o avanço da inteligência artificial abre uma nova fronteira do que é possível. E eu acredito que a tecnologia ela já está clara. Eu acho que agora o que a gente precisa ter são as aplicações e a quebra do modelo mental e cultural das organizações para poder aderir. Eu acho que a gente está fazendo o máximo que dá da nossa lição de casa para estar preparado para consumir. Eu acho bem motivador esse novo ciclo que a gente está entrando, porque vai reinventar várias coisas que a gente estava acostumado a ver de um jeito diferente. Sempre a adoção de novas tecnologias em qualquer fase, qualquer movimento, tem sempre essa dificuldade, né? Eu queria que você falasse sobre isso, mas eu vou deixar uma outra pergunta no gatilho para fazer na sequência. Não estava no roteiro, mas você mencionou das lojas Tier 3, né? E assim, tem uma característica no varejo nacional de que em cidades menores, normalmente existem players muito fortes nessas cidades, nessas regiões, que esses players eles estão consolidados, eles de alguma forma entenderam ali, nasceram ali, então existe um apego muito forte dos clientes nessas marcas. Mas a sensação de quem está de fora e quem acompanha aí essa evolução da C&A é que a C&A, ela, por maior que ela seja, vocês conseguem se adaptar nesses cenários e enfrentar esse tipo de concorrência regional. Talvez a melhor forma que eu consiga traduzir isso é vocês se comportam como um varejo menor, com mais agilidade, e não do tamanho que vocês são. Então, queria que se você pudesse falar um pouco sobre essas duas questões, a questão da inteligência artificial, principalmente o que você comentou aqui um pouco antes, que você está olhando para o futuro, né, dentro da companhia, mas também falasse um pouco dessa questão, dessa estratégia de lojas Tier 3 para enfrentar essa concorrência local. Legal. Deixa eu começar com a pergunta do Tier 3, né? E é muito interessante porque, se você parar para pensar, aquilo que eu comentei, né? A C&A nasceu lá em 1841 e tem loja em vários países do mundo, né? E uma das características, desde o início, era uma autonomia muito grande local. Uma crença deles de que cada unidade tinha que se adequar ao mercado que ele estava operando. Isso sempre permeou a cultura. Então, quando você pensa que está entrando numa loja Tier 3, que é uma cidade menor, a gente sempre teve essa preocupação de alguma forma, tentar trazer para eles esse sentimento, que vai desde a gente fazer uma gravura feita por um artista local na loja, ali no provador, para ter essa conexão emocional de que, sabe, detalhes assim, que eu me importo. E a adoção aí, voltando agora para a inteligência artificial, dessa capacidade de entender o que a cliente está gostando, do que não está gostando, ajustando o preço, melhorando a forma que eu apresento os produtos, visual merchandising, são coisas que a gente realmente tenta fazer, que nem você falou, de uma forma mais localizada. O interessante é que, olhando para o potencial que tem para frente, eu acho que a gente faz ainda pouco. Porque a capacidade que agora as máquinas têm permitiria a gente fazer isso numa escala ainda mais granular. E eu acho que essa é a grande oportunidade que a gente vê. A gente fez um lançamento de um programa que a gente chamou do Programa Dispersão no nosso Dia de Investidores, o CAD, do ano passado. E eu apresentei que a gente ia lançar um programa chamado Dispersão, né? E esse programa tinha como objetivo entender lojas que estavam no mercado e estavam abaixo do potencial que a C&A tinha nesse mercado, né? Tem lugares que a gente performa, na nossa visão, melhor que o mercado, tem lugares que a gente se via abaixo do mercado. E a gente combinou que ia fazer esse programa, porque em 23 nós testamos e vimos resultados muito interessantes quando a gente olhava essa oportunidade e atuava nela. E o que a gente aprendeu é que as oportunidades vinham de entender as especificidades daquela loja, o que aquela loja precisava, e fazer um plano dedicado por loja. E às vezes é difícil dentro de uma empresa grande, de você ter um gerente numa loja afastada e ele tentar mobilizar a empresa para conseguir recurso. Então esse programa teve como objetivo fazer isso com um pouco mais de escala, a gente fez 3 ondas de 25 lojas,
e a gente deve apresentar no CAD em breve, então não vou dar muito spoiler aqui, mas a gente realmente viu sucesso. Então, todas as ações mais granulares que tentam entender a especificidade daquele contexto trazem resultados melhores. E é um pouco disso que eu acho que a inteligência vai trazer, a capacidade de fazer isso em escala. Sim. E Bros, até pegando esse gancho aí, que eu achei bem interessante também, eu venho com 2 pontos, assim. O primeiro é, a gente escutou no NRF falando de double twins, né, para você reavaliar os seus modelos de layout de loja, de maneira que você consiga ser mais assertivo com esses layouts. E também um outro ponto específico que você falou sobre o trabalho de dispersão. Não sei até que ponto você pode contar pra gente, mas, por exemplo, a CIA hoje está presente do sul ao norte, tem uma força muito forte no norte, no sul também, eu não sei como que você pode explorar pra gente também, mas é falar nessas especificidades, que um ponto que o Pedro tocou, nesse plano de dispersão, não sei até que ponto você poderia entrar. O que a CIA tem feito e o que ela tem ainda a fazer de maneira que você consiga permitir bons resultados independentes da região que você está. Porque eu acredito também, pelo que você falou, você deu autonomia para o time de operação de loja, de maneira que vocês conseguissem alinhar muito bem a especificidade local com as demandas da CIA e de maneira que vocês alinhassem isso de maneira que surtisse resultado para melhorar a experiência do cliente, né? O que acaba acontecendo, né? Imagina que você está no mercado e tem 3 concorrentes, você mais 2, né? São 3 players. Você tem que entender que a cliente hoje, ela tem muita liberdade e ela, a gente por pesquisa sabe, ela visita as 3 lojas. É normal numa jornada dela ela visitar as 3 lojas, né? Você sempre quer ser a primeira, esse é o grande objetivo, porque se você atende, você já resolve a jornada dela, então o foco é ser a primeira, a preferida. Mas de uma forma geral ela visita as 3 lojas, né? Então, o ponto é o seguinte, por que você vai ser a loja preferida dela? Porque você apresenta o sortimento conectado com ela, 2, que a sua jornada é boa, ela se sente bem atendida, se ela está com pressa por algum motivo da vida dela, ela resolve rápido com você, se ela quer explorar, ela consegue explorar. Então tudo isso tem que ser muito bem atendido. O Dispersão ele buscou entender, olhando para tudo que eu te falei e nos 3 concorrentes, quem estava liderando essas características naquela praça. E muitas vezes o que a gente observava é que a gente tinha uma loja, às vezes, menor, com sortimento menor, às vezes era uma loja despriorizada, que tinha um líder menos experiente, por vender menos, tinha um time menor, então ele quase que entrava num ciclo, sabe, vicioso de vende menos e De performar embaixo, né? performa mal. E quando você olhava para todos os indicadores, não fazia sentido você investir nela, sobre uma ótica interna. Agora, quando você vai, visita aquele mercado, né? E mercado, eu penso numa cidade menor, tá? E você olha e fala assim, nossa, eu tenho uma operação aqui que eu tenho 4 caixas, checkouts. Aí você vai na concorrência, ela tem 8. Normalmente isso é uma proxy boa da venda. O dobro. Você começa a olhar fluxo. Você fala, nossa, tem muito mais fluxo. Uau. Você começa a entender, e aí você visita as lojas, você fala assim, né, mas também aqui tem um sortimento muito mais competente. Tem uma operação mais redonda. Então, o Dispersão ele veio desse inconformismo de aceitar isso. Então, volta para isso. Então, o que você foi? Então vamos discutir que o nosso sortimento aqui tem que ser maior. Tem que ser maior no quê? O que ela compra? O que ela gosta? O que os concorrentes oferecem? Então, a gente fez todo um trabalho de apoiar o gerente da loja, dando os recursos, seja de estoque, seja de mais equipamento para pôr estoque na área, um novo layout que conte melhor a história, mais headcount, e em algumas situações, a própria troca do gerente para um gerente mais experiente para poder administrar uma loja que não vai faturar vai faturar 2, o dobro. Então vai ter que ser um cara talvez com um pouco mais de experiência para fazer isso acontecer. E aí volta para uma dimensão importante que é, isso dá resultado? Dá. Mas isso com as ferramentas que a gente tem hoje. A gente falou, por exemplo, da precificação dinâmica. A gente tem discutido muito, e o sortimento dá para ser? Dá para querer granularizar o sortimento loja a loja e ter coisas diferentes? Como executar isso? Como comprar isso antes? Então, um pouco do que a gente tem observado é que, e o que a gente está buscando é essa granularidade. Um pouco dessa crença de ser granular nas decisões,
empoderando sim o gerente da loja, porque no final é ele que está vivendo ali a visão da cliente, mas também fazer esse gerente ter um pouco mais de ambição, de não aceitar não ser a loja dominante da praça. Esse inconformismo provoca a empresa a quebrar os ciclos viciosos. Então foi um pouco disso que o programa se propôs, ele trouxe os resultados, a gente vai dividir esse ano o nosso CA Day, e a gente já está pensando novos caminhos do como nós vamos continuar buscando isso. O grande objetivo desse programa era aumentar a venda por metro quadrado. O nosso programa, né, estratégico energia busca isso, é aumentar, e um pouco da venda que vocês falaram, né, o crescimento que a gente obteve é disso, é uma busca constante por ser mais produtivo através de mais relevância para o cliente. Boa, Bros, então vamos para a parte que eu gosto mais aqui. Bom, CIAP, acho que hoje está muito consolidado aqui na nossa indústria, né? Na indústria de varejistas e de crédito e de processamento, que é onde a gente está inserido aqui. E a recordação que eu tenho assim do cartão CIA, no meu primeiro segundo emprego ali, eu comecei a trabalhar numa área de venda de seguros, de serviços financeiros, que na época se chamava Affinity, né? Ainda se chama hoje um pouco. E eu me lembro que eu era muito novo, 18 anos ali, mas eu já recebi o material do cartão CIA, que participava muito, que vendia muito seguros e tal. E eu comecei a observar ali as lojas da CIA, a loja da CIA principalmente, né? João Pessoa tem uma loja muito emblemática da CIA lá no centro, e eu ia na loja e ficava vendo os vendedores vendendo seguro. Então aquilo sempre me chamou muita atenção, e com o passar do tempo, o cartão CIA ele era um case no mercado, né? Toda a parceria que vocês tiveram, em algum momento vocês decidiram ter esse cartão junto com uma instituição financeira, e ali em 2021 vocês iniciaram o CIAP, uma operação 100% própria. Você comentou aqui no início da nossa conversa nessa recompra desse direito. Então eu queria que você falasse um pouco mais dessa história desse produto, né? E o que motivou vocês a buscar esse direito novamente. Maravilha. Eu acho que você falou bem, né? A CIA lançou o cartão CIA em 1984. Foi quando a gente lançou. E teve uma história muito grande de sucesso. As vendas da CIA nessa época, no cartão, né, na década de 90, ali começo de 2000, chegava a bater quase 70% da venda, passava pelo cartão. Então, o cartão ele tinha como principal objetivo acesso, gerar acesso, né? E depois veio o que você falou, né? Esses produtos que a gente chama de rentabilização, para tornar essa unidade um profit center, né? Uma unidade que dá lucro, não só uma unidade de relacionamento. Eu acho importante, então, definir isso um pouco, né? Qual que é o objetivo de ter serviços financeiros? Acho que tem um lado que é relacionamento com o teu cliente, e tem outro lado que é rentabilizar e se tornar uma unidade de geração de lucro, de resultado. O que motivou a gente querer recomprar isso? Em 2009, né, fechou nosso acordo com o Bradesco, e o que a gente observou desde lá foi que, do ponto de vista de rentabilidade, a nossa carteira que ficamos juntos, né, deu resultado. Entretanto, do ponto de vista de relacionamento, a gente perdeu muita relevância ao longo do tempo. A CIA era líder no assunto relacionamento com clientes, esse percentual de participação, e culminou no final ali de 2021, para a gente estar quase que metade de penetração do que os concorrentes diretos nossos, menos que a metade. E isso, obviamente, é ruim para o varejo, né? Então, o objetivo primordial de ter recuperado o direito de dar crédito é voltar a se relacionar com clientes através do crédito. Dar acesso à moda através do crédito. Esse foi o objetivo número 1, 2 e 3. É isso. Tá? Então, isso aconteceu no final de 21, e aí a gente lançou o CAP. E aí, eu acho uma parte importante, que eu comentei também anteriormente, que assim, a gente teve uma preocupação muito grande em lançar um produto que fosse bom para cliente, em todas as suas dimensões, que iam desde como eu faço. Então, o processo nosso hoje ele é extremamente rápido, você faz ele 1 minuto e pouco, a 2 no máximo. Muito fácil de o cliente, né, ter o produto.
O processo como o cliente usa o produto, também super simples. Hoje é 100% biometria facial. Então você tira uma foto, não precisa de senha, é rápido. O cartão não tem cartão físico, ele é 100% digital. A cliente recebe o código de barra pelo WhatsApp ou numa mensagem e paga. Então assim, a gente foi tentando diminuir o máximo possível o atrito para a cliente usar e pagar o produto. Hoje o nosso atendimento ele é 90%, 100%, 90% digital. A gente tem algumas PAs ainda para quando a cliente faz questão de conversar, a gente transborda, mas praticamente resolve tudo pela digital no WhatsApp também. Então assim, teve essa crença por trás. E o que a gente acabou vendo foi isso, foi um produto que teve uma aceitação muito grande. A gente está hoje com mais 7 milhões de cartões. A nossa penetração saiu de 0 a 24%. Continuo acreditando muito nessa evolução. Então foi esse o grande motivador, foi voltar a fazer relacionamento com o cliente. Foi isso que motivou a gente. E você acabou de trazer dois dados interessantes que eu iria falar agora, né? A C&A 2024 já atingiu 7 milhões, né? 7 milhões e 200, e também já conseguiu uma carteira acima de 1 bi. E acredito que a parte mais importante também não é só isso, o tamanho da carteira e a quantidade de clientes, mas sim já o percentual da C&A Pay em todas as formas de pagamento, né, que atingiu 24% também. E eu acho que isso mostra a importância do cartão, a importância da C&A para dar o crédito para o cliente, de maneira que ele continue consumindo os produtos da C&A, mas eu acho que mais importante do que isso também, né, não visando apenas no lucro, é esse relacionamento que você gera, né? E como que tá isso hoje? A partir do momento que a C&A, de fato, assumiu de novo a operação de crédito, como que você vê o relacionamento da C&A a partir dos momentos que ela tem os dados, ela consegue falar com o seu cliente que usa o cartão ali praticamente todos os dias, e qual foi o retorno e qual que é a sua percepção em relação ao hoje e aonde a C&A quer chegar? Assim, olhando para o que a gente viveu até agora, o grande benefício é o relacionamento, assim, disparado. E a gente desenhou também o produto para ser assim, né? Ele é um produto que a gente tem como principal objetivo permitir que a cliente compre na C&A da forma mais fácil possível. E o que a gente observa é que a gente fez já alguns estudos, né? De pegar um grupo de clientes que estava aprovado e pediu, e com muita dor no coração não dá, para medir o comportamento que acontecia, e deu, obviamente, para a maior parte dos clientes. Então a gente fez um teste de controle puro aí. E quem faz o cartão compra mais no dia, quem faz o cartão compra um valor maior, quem faz o cartão volta a comprar mais vezes no próximo ano. Então, quando você compara todos esses efeitos somados, o tal do lifetime value, né, o valor do teu cliente no tempo, ele fica muito, muito maior, né? Então, assim, do ponto de vista de relacionamento, para mim não tem a menor dúvida de que quanto maior for a penetração do CAPI nas vendas, melhor para a CA vai ser, tá? Porque a gente olhou isso, inclusive, para não ter viés de amostra, a gente olhou por... A gente tem um programa de relacionamento, né, que dá o quão fiel o cliente é com a gente. Em todos eles, desde o menos fiel ao mais fiel, tem ganho de gasto no próximo ano, uma vez que fez o Pay, comparando o antes e o depois. Então, assim, a gente tentou, de tudo que é forma, ver se tinha algum buraco. Não tem. É bom, ele ajuda o relacionamento, ele aumenta a fidelização da cliente com a C&A. O que a gente está olhando para o futuro, que você me perguntou olhando para frente, é o Pay, ele tem uma prerrogativa importante, que eu comentei, aí que tem a ver com crédito, que ele é fácil de ser feito. Por que isso é importante? Porque quem não precisa do crédito, se tem um processo difícil, um atrito para fazer, desiste. Então isso ajuda no perfil do crédito ele ser fácil de fazer. Então a gente observou isso. A gente faz ele uma parte de vez no caixa, o que é alguém que estava vindo comprar. Também ajuda no perfil de crédito. E o que a gente está discutindo agora é como conectar o Pay no programa de relacionamento mais para que todos nós, todo mundo, prefira usar o Pay.
porque vão ter benefícios, vão ter vantagens que vão além do crédito. Eu não preciso do crédito, mas eu tenho essas vantagens. É muito mais legal comprar no Pay. E ele é tão simples e fácil de usar, cara, por que não? Não custa nada, é fácil. Então, um pouco do que a gente está olhando para o futuro é menos a alavanca crédito, mais de crédito no sentido de acesso, dar condições, né, para realizar a compra. E mais dar vantagens para você usar o teu cartão, e todo mundo fala, é muito melhor fazer. Tem alguns exemplos, acho, de empresas que estão fazendo isso bem sucedidas, Amazon Prime, o próprio iFood está fazendo, tem lá fora algumas outras que estão fazendo, a Target lançou um programa legal também. Então a gente está olhando muito para esse lado, mas aí volta para a essência. Por quê, Bros? Relacionamento. Eu acho que o grande ponto é esse. Esse é o principal fator. E por isso o nosso foco no curto prazo não está sendo aumentar a oferta de outros produtos financeiros. A gente acha que tem tanta oportunidade ainda de aprofundar o relacionamento e fazer um produto que seja de moda para moda, que a gente despriorizou esse avanço de outros produtos financeiros, o que em vários lugares vale muito a pena, tá? São produtos que dão dinheiro, que podem se tornar um profit center, né, um gerador de resultado bom para os negócios. A gente tem cases, né, de casos de concorrentes nossos que tem uma parte significativa do resultado deles vindo das operações financeiras, mas o nosso foco número 1 tem sido o relacionamento, e por isso a gente não está priorizando o lançamento de produtos como o Bandeirado e avanço em produtos de, por exemplo, capitalização e seguros. A gente está segurando isso e focando mais no relacionamento agora. E eu acho que isso é interessante, né? Porque mostra cada vez mais que o foco principal da C&A tá no fomento do crédito, de maneira que você democratize mais a moda, né? Que foi um ponto que você tocou. E esse, talvez, o desfoque momentâneo em não focar tanto nos produtos financeiros, empréstimo seguro, talvez seja esse relacionamento de primeiro criar o relacionamento pelo C&A Pay ser um pouco mais novo, e querendo ou não, é um dos maiores problemas de fricção, né, entre cliente e varejista. Eu acho que essa decisão que você tomou, de fato, é muito válida, e um passo de cada vez, né? Porque, consequentemente, você vai se consolidando, vai criando esse relacionamento, e principalmente, né, cada vez mais a C&A tem crescido no varejo, tem crescido no C&A Pay. Por quê? Vamos fazer uma coisa de cada vez, né? E depois a gente dá o próximo passo. O lado bom aqui dessa conversa é que todas as perguntas que eu já tinha pensado em fazer, ele tá fazendo, ele já tá respondendo sem perguntar. Mas ainda assim, eu anotei algumas coisas aqui, mas eu vou passar a bola para você aqui, Brossi. Primeiro, assim, a gente teve uma experiência de lançar o primeiro produto digital em alguns momentos aí no passado, mas teve uma com uma operação que a gente foi bem emblemático, porque o varejista, era um supermercadista, ele começou a ter problemas em determinadas regiões com o perfil do cliente que não se adaptava à jornada 100% digital. Desde então a gente passou a sempre falar, ó, vai nos dois, opera híbrido, porque você atende o cliente independente da região, independente do perfil, da idade. E de fato isso pareceu e parece até agora ser meio assertivo. Mas o público da C&A, ele se adaptou muito bem à jornada do digital, né? Inclusive vocês, quando começaram com o pagamento por biometria, cara, despertou muita atenção no mercado, né? Porque todo mundo entende que o pagamento biométrico é o futuro mais próximo no Brasil, né? A gente está muito maduro na jornada de pagamento, mas a biometria ela ainda tem alguns entraves, apesar de a gente ter operações rodando com pagamento biometria já no mercado. Como é que vocês decidiram falar, pô, vamos ser 100% digital e o cliente vai se adaptar a isso? E imagino que tenha um problema ou outro, mas como vocês estruturaram e mantêm o produto 100% digital? Você sabe que durante o desenho do produto, né, quando a gente estava construindo o CAP lá em 2021, eu era o maior defensor do híbrido. Eu era o cara. Não, tem que ter, porque eu quero que a cliente veja o cartão nosso na carteira, o cartão legal, porque ela vai lembrar da gente. Eu acreditava muito na visão híbrida, né? E o time tinha essa crença, assim, de que no mundo de hoje, e o Brasil ele tem uma vantagem, que o Brasil ele é um
ele adota muito rápido as tecnologias, né? O WhatsApp, por exemplo, no Brasil é muito forte, o Waze é muito forte, mídia social é muito forte. A gente, como povo, assim, é bom de adotar a tecnologia. Então o time tava comigo assim, cara, solta, vamos, acredita, confia. E num dado momento eles trouxeram algumas pesquisas e as pesquisas davam indícios claros de que para cliente, ok. O problema era com você, não era com o cliente. Então eu era o velho ali da turma. E aí nós fomos. E é justo falar também que não é simplesmente aborta o cartão e vai, né? Tiveram várias coisas que a gente fez para isso dar certo. Então tem todo um caminho de comunicação da fatura, a gente chama de cobrança prévia, mas não uma cobrança do tipo você vai atrasar, mas uma cobrança do tipo eu vou te lembrar. Forma que vai vencer. Forma que vai vencer e se comunica, conversa comigo. Então a gente conversa muito com a cliente através dos canais digitais. Pô, o WhatsApp, cara, funciona super bem, né? Então isso ajudou a gente a criar um sistema e hoje funciona super bem. Se você olhar, talvez aqui na minha dinâmica de tirar tuas perguntas e responder elas que você fazer, acho que tem uma dimensão muito importante quando a gente vai lançar um cartão novo, que é uma preocupação do varejista, obviamente, é o crédito, né? O crédito é um negócio, assusta, né? E normalmente você busca um banco exatamente por causa disso. Você quer pegar alguém que é especialista em dar crédito, né? E durante anos, a gente viu vários casos de varejistas que tiveram dificuldade no crédito, principalmente quando o Brasil tem os ciclos econômicos, quando tem a crise, né, os varejistas têm mais dificuldade de lidar, né, do que os bancos. E eu acho que isso foi verdade por muitos anos no Brasil, porque durante muitos anos existe uma concentração muito grande de crédito e de informação, tá? Nos grandes bancos. Então, você é um varejista, um não tinha know-how, dois não tinha informação. Você podia até ter um know-how, mas você não tinha o dado. O que acabou acontecendo foi que com a adoção do birô positivo, com outros birôs entrando, abrindo um pouco mais o mercado, hoje dado ele é mais abundante. Hoje tem várias empresas que criam motor de crédito, que criam algoritmos inteligentes. Então as barreiras de entrada começaram a diminuir. O próprio Banco Central criou novas instituições financeiras menos complexas, como a SCD, que permitiram facilitar os entrantes. Então, hoje, para um varejista conseguir montar uma operação própria, está mais fácil do que era, né? E a pergunta é por que um varejista faria uma operação própria e não através de um grande banco? Porque tem um motivo, para mim, primordial, que é um conflito de interesse na essência, que é por que o varejista quer fazer? Porque ele quer aumentar o relacionamento com os clientes dele e vender mais. Esse é o teu objetivo número 1. Qual o objetivo do banco? Explorar serviços financeiros para ganhar lucro financeiro. Então, enquanto alguém está querendo dar crédito para fomentar a venda do varejo, o outro está querendo dar crédito para gerar receita de juros e aumentar a rentabilidade. Então, esse conflito é um conflito genuíno, ambos dentro da sua ótica do porquê estou aqui, mas que não chega num ponto ótimo. Esse é o meu ponto de vista, não chega no ponto ótimo. E um dos motivadores da nossa recompra foi esse. A gente não conseguia encontrar um ponto ótimo entre gerar lucro financeiro e fomentar o crédito. A partir do momento que a gente lançou o CA Pay, primeiro montou um time forte de crédito, então trouxe pessoas bastante experientes. Eu também sou um cara que vim desse mundo de crédito, então também pude ajudar um pouco lá. E lançamos 1 bi de ativo, 7 milhões de cartões, e se olhar nossa curva, durante muito tempo o mercado tinha uma preocupação, né, óbvio, em algum momento vocês estão indo muito rápido, e o que a gente conseguiu mostrar é que a gente teve uma curva normal, esperada, que óbvio tem um início, um inadimplência um pouco maior, mas que depois agora a gente está numa atuada e chegou no nível de maturidade já da carteira, no meio da confusão, né? Foi no 21, 22, aquela confuseira pós-pandemia, e a gente conseguiu lançar o produto nesse momento e não teve problema de crédito. Nossos indicadores de inadimplência estão bem saudáveis, se olhar no NPL,
Se olhar informações não tão públicas como safra nova, rolagem, né, taxa de eficiência de rolagem dos primeiros buckets lá, indo super bem. Mas isso vem do quê? De uma disciplina de estar olhando o mercado e estar constantemente evoluindo os modelos, porque hoje a informação é mais abundante. Então, C&A hoje foi excelente a nossa decisão de retomar o crédito, foi excelente a decisão de fazer um produto que seja mais fácil para o cliente em toda a sua jornada, e olhando para frente, o que a gente quer fazer é mais energia nessa dimensão do relacionamento. A gente tem aproximado muito a nossa área de CRM da área do CAPay, nessa visão de gestão de relacionamento. E estamos otimistas que tem um caminho grande para andar. E a gente vê isso, inclusive, em lugares mais maduros, como Estados Unidos, principalmente, operações grandes, que existem há muito tempo, onde o crédito continua tendo um papel relevante, importante, e o futuro lá tem sido esse mesmo caminho, dessa unificação. Ou seja, um peso menor, não que não seja relevante, ele é relevante, mas um peso um pouco menor no financeiro, um peso maior no relacionamento. Em algum momento acho que a gente pode querer explorar o lado financeiro, pode. É válido, inclusive. Tem o seu valor, né? Tem o seu valor, mas eu acho que para chegar nele, aquilo que a gente conversou aqui, né, Thiago, tem que estar bem explorado o lado do valor pro negócio. E tem sido a nossa estratégia até agora. E eu converso com muitos varejistas assim, e tem muito aquele. Primeiro, o que tem um administrador por trás, que fala, mas eu acredito que em momentos que a taxa de juros está muito alta, ele começa a travar o crédito. E aquele outro que fala, olha, para mim a decisão de ter o crédito próprio foi importante porque a gente já passou por vários desafios macroeconômicos no Brasil e a gente conseguia ajustar ou então liberar mais crédito no momento que a gente acreditava. E a criação desse relacionamento foi o ponto mais importante. É por isso que aqui quando a gente fala os prós e contras, né, eu sempre vou pro lado do varejista, que é aquele que eu me relaciono mais, e ele sempre fala, ter o crédito próprio é muito mais interessante pra gente, porque eu me relaciono, eu dou crédito e sei o quanto vou dar de crédito no momento e para quem eu preciso dar esse crédito, então é aí que eu vou criando os meus laços, né, com os nossos clientes. E agora a gente entra num ano que a Selic projeta bater seus 15%, e eu acredito que para a C&A ter 100% agora o crédito próprio, quando a C&A já verifica que ela tem, já verifica não, a C&A em 2024 teve aí já uma carteira de 1 bilhão e 44 milhões, mas também entregou um NPL aí de 90/360 de 16%. Aí eu queria fazer essa pergunta também, né, para questionar. A gente sabe que o crédito é muito bom, mas agora como que a C&A vai trabalhar para continuar crescendo carteira, mas também equilibrando para quem ela vai dar e equilibrando também esse índice de NPL, essa curva de 16%, de maneira, eu cresço carteira, mas de maneira saudável, Grossi. Acho que uma coisa que você comentou, Thiago, que eu acho que tem que falar é assim, eu entendo que alguns lugares acabam usando o crédito no momento de crise como um compensador para o negócio. Eu, pessoalmente, não sou muito a favor disso, tá? Por quê? Pensa no que a gente falou do relacionamento. Abrir o crédito no momento de maior crise, você vai trazer clientes, vai ter uma taxa de inadimplência maior, e ok, mas isso pode financeiramente até se fechar a conta. Mas você tem que pensar do ponto de vista da cliente que se você trouxe cliente que comprou com você e que não pagou, e você vai cobrar, ele não vai ficar feliz com você. Foi bom esse cliente que você trouxe? Talvez sim no curto prazo, mas talvez não no longo prazo. Então a nossa visão no relacionamento, eu quero ter relações saudáveis. É esse o lugar que eu estou. Relações saudáveis. Então, no momento que vai ter um maior risco, talvez a gente tenha que ter menos apetite um pouco. E não é por causa do crédito, porque com a taxa de juros que o Brasil opera, etc., isso acaba fechando a conta. É mais por causa da relação. Porque no momento que você tem uma perda grande, uma forma de você olhar isso é quantos clientes que você atritou e que você perdeu. Então, a forma que eu olho o crédito hoje, ele tem que ser compatível com o cenário. E o varejista tem que ter outras alavancas para continuar acelerando o negócio dele, um pouco do que a gente está focando dentro da C&A. Tem várias outras alavancas que a gente está construindo para contrapor isso.
Nesse momento de crise maior, eu vou aceitar eventualmente andar de lado na minha penetração e não expandir com velocidade. E para mim tá ok, porque as relações que eu for fazer nesse ano vão ser com pessoas que eu sei que vão ter capacidade de pagar. E tudo bem, estou criando uma base saudável. Então, é um pouco do como a gente está encarando. A gente comunicou ao mercado que a gente acredita que é possível chegar numa participação de 30% a 35%. Tá? Estamos em 24%. Pô, então tem um caminho, né? Tem. Quando você vai chegar? Nós vamos chegar de forma saudável, assim que o mercado permitir. Por quê? Esses 7 milhões, em algum momento, vão ser 15. Esses 7 milhões, pô, já tem 7 milhões de clientes, não é pouco, né? Como que eu melhoro o relacionamento com eles para que eles fiquem mais tempo usando o cartão? Para que eles usem mais? Como eu reativo esses caras? Reativa, né? Então, todo esse trabalho que eu comentei da proximidade, do CRM, do relacionamento, é um pouco do que a gente acredita. E isso é muito interessante, porque é quase que na minha cabeça o negócio, isso é mais o Fernando, não é o Bros. O Bros é o que trabalha na CEL, o Fernando é o que pensa aqui. O C&A Pay, do jeito que ele é, o cartão da loja digital, ele é um produto do varejo. Um dia, se a gente tiver um bandeirado, ele é um produto bancário. É quase que se eu tivesse duas gestões separadas. Nunca esquecer que o cartão da loja é do varejo. Ele é do varejo, ele não é de serviços financeiros. E aí você pode ter outros produtos financeiros que a gente conversou aqui que vão dar muito dinheiro, super rentáveis, tem um balcão forte, vende bastante, beleza. Mas para mim essa separação ela é importante. Acho que na nossa história, quando a gente misturou as duas coisas, quando a gente focou muito financeiro e, de novo, se associando às vezes a instituições financeiras, isso acaba sendo inevitável, mas quando a gente olhou para o sistema como financeiro, é onde a gente perdeu relevância dentro do varejo. E isso é engraçado, Bros, porque a gente fez uma pergunta no episódio anterior para o Rafael, do Grupo Pereira, do Volcard, sobre isso. Que no período pós-pandemia, algumas varejistas acharam que elas tinham dois negócios internos, soluções financeiras, mas atuando como se fosse uma BU interna em varejo. E aí você começou, eu conheço algumas varejistas que começaram a desandar, a inadimplência disparou, e isso prejudicou muito a operação do varejo, porque a alavancagem aumentou, então consequentemente um tinha que pagar o outro negócio. E você tocou num ponto extremamente importante, de que de fato o seu negócio é o varejo. E o crédito está aqui para ajudar, para auxiliar essa operação, né? A gente, quem está assistindo aí, não sei quando vai assistindo, mas isso aí não combinamos. Porque eu repito muito, então eu estou muito alinhado com tudo que você está falando aqui. Inclusive, eu estou tentando criar aqui, fazer perguntas que não estejam tão em linha, justamente para criar esse debate. E eu vou fazer uma pergunta aqui, mas você meio que respondeu, mas eu vou querer escutar um pouco mais. Que assim, a gente sempre tem uma discussão que programa de relacionamento que todo varejista tenta fazer, cada um num nível de maturidade diferente aqui no Brasil, ele caminha bem. Mas quando você tem um programa de relacionamento atrelado a um cartão ou a uma ferramenta de crédito, uma ferramenta de compra, ele anda melhor. E essa unificação, ela te gera um roadmap muito grande de possibilidades dentro da tua estratégia, e você comentou isso aqui em algum momento. Então eu ia fazer uma pergunta sobre qual o roadmap do C&A Pay. Você já soltou um pouco que esse é uma das frentes. E você falou, acho que bandeirado não é uma estratégia no momento. Teus concorrentes de mercado, eles têm a operação bandeirada, e eu estou muito alinhado com você no sentido de que o cartão bandeirado ele tem um propósito completamente diferente de um cartão próprio, marca própria. Eu queria que você discorresse um pouco mais disso. Cara, eu acho que essa é uma excelente pergunta. E eu acho que é um dilema que eu acho que acaba vindo, né? Então, vamos começar pela pergunta do bandeirado. O bandeirado é um custo de oportunidade, ele é uma oportunidade que você tem, né? Um potencial dinheiro que você pode fazer. O bandeirado, ele é um produto super já validado e comprovado, e se feito da forma correta, ele dá dinheiro, né? Mas você não pode esquecer que o objetivo do bandeirado, a penetração do bandeirado nas vendas do varejista não é relevante. O que faz a penetração acontecer é o cartão da loja. Então você tem que entender que ela é uma oportunidade de você pegar dentro da base do cartão loja que você tem e para os melhores clientes oferecer um bandeirado. Volto para a pergunta que eu comentei, né?
Não vamos dar pro cara errado, porque se ele não pagar, aí você perdeu o teu cliente que era fiel e era bom. Então, como varejo, você vai pegar os melhores que têm capacidade e vai dar um bandeirado. Você não vai ser o cartão número 1 do cliente. Cartão número 1 é dos grandes bancos, é do Nubank, né? Mas você vai ser o cartão de conveniência. Quando precisa, vai usar. E eu acho isso ok e tem valor. Aí vem uma história de foco. Você vai ter que pôr uma energia nisso. Aonde é melhor para o varejo pôr energia? É nisso ou é na tua primeira parte da pergunta, que era do relacionamento? De você criar uma ferramenta, você criar um porquê o cliente vai querer concentrar as compras em você e não no concorrente. Então, sendo bem honesto, a nossa adesão foi o número 1, tua primeira pergunta. A gente entende que tem oportunidade do bandeirado, a gente olha para isso, a gente aprovou que a gente tem capacidade interna para dar crédito, a gente poderia, não assusta o crédito aí, mas é uma questão de foco e de prioridade. Então, o nosso foco e prioridade é no relacionamento. Você comentou, quando o programa é associado a um cartão, normalmente ele acaba tendo um pouco mais de sucesso do quando ele é um programa sozinho, né? Eu consigo ver isso, e eu acho que vários cases no mercado provam isso. E eu acho que a grande questão, e o modelo que eu tenho gostado bastante, que eu tenho estudado, na verdade, hoje a cliente tem muita liberdade, ela consegue ter acesso a muita informação. Então pega lá o celular, tem um aplicativo, você não precisa nem ter o aplicativo, você entra no mobile, né, direto, do site de quem você quer. Você entra no Google Shopping, quero comprar uma bermuda, Google Shopping, aparece várias opções. Então, hoje o mercado está muito fácil. Agora, se a cliente entende que que você atende ela como produto, você atende ela com a experiência que ela espera, e que de alguma forma você recompensa essa fidelidade de uma forma positiva, e que essa experiência é fácil, e o cartão pode gerar esse papel, cara, eu acho que isso que faz funcionar. Parece ser uma fórmula do sucesso, né? Parece ser uma fórmula de sucesso e é para esse lugar que a gente está tentando criar, né? Talvez a gente fale que 30%, 35% é uma participação para chegar, imaginando que nossa base vai crescer e que a alavanca crédito com comodidade e conveniência chega lá. Mas e se der para chegar em 50%? Trazendo essa outra dimensão que a gente falou, que é a dimensão do não preciso do crédito, mas com esse crédito é tudo mais fácil na CA, vou aproveitar para fazer, porque é mais fácil, e depois pagar tão simples, porque eles mandam, eu entro, copio o código barra, pago, é facinho, não me dá trabalho, né? Então, um processo mais fácil, vantagens claras, e uma pergunta que eu acho que você fez, Thiago, eu acabei não respondendo, que é, juntando todas as informações que a cliente vai te dando no cartão, ajuda inclusive a eu te recomendar coisas mais relevantes para você dentro da CA, eu entendo você melhor, quem é você, o que você gosta, eu consigo te dar isso, que facilita você. Você comprou uma bermuda, passou X tempo, eu sei que você pode estar querendo uma outra, eu já te mando de uma forma legal, te mostro um look com base que você comprou, que pode comprar. Então a gente vem testando muito a construção desses motores de recomendação e do que combina com o que. A nossa visão é acesso a crédito, fácil, tanto para fazer, para usar, para pagar. Conectado ao que você oferece, que é um produto de moda, com valor agregado, te ajudando a resolver as tuas dúvidas do como usar com o quê. E por fim, algum nível de recompensa, que quanto mais você usa, mais vale a pena, pode ser algo que aumente a nossa relevância no todo. Então, Bros, esse é o único sucesso que você vê para CA? Não. Essa é uma das alavancas. É uma das alavancas. E é uma boa e importante que a gente está buscando fazer. Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque a gente começa a entrar num ponto, para mim. Primeiro você fala do ecossistema, mas depois você pensa no começar a trazer um pouco mais de um varejo com alma. O que é esse varejo com alma? Você tem um produto, você tem um crédito, você começa a entrar na jornada do cliente. Pô, eu fui na C&A 6 meses atrás e comprei uma polo, um short e uma camisa de linho porque era verão.
daqui a um ano eu já sei que, pô, eu já tô querendo trocar esse short, essa camisa e essa polo. Por que não começar a sugerir talvez o next best offer, né? Eu já conheço o grupo de categoria que meu cliente está apto para comprar e eu vou entrar cada vez mais nessa jornada dele, né? A cada 3 meses, uma vez por mês, eu já mando os produtos novos que estão entrando, a coleção que está chegando na C&A, e você começa a participar da jornada daquele cliente, né? Porque quanto mais dados você tiver, melhor você vai conhecer seu cliente, né? E quanto mais dados no crédito e no produto e você participando dessa jornada, eu acredito que você começa a explorar mais o varejo com alma, né, Bros? Não, total, total. É muito interessante porque eu vou voltar para aquela essência, né, que a gente fala bastante que é consumo de moda não é um negócio simples. Todos nós, em alguma dimensão, temos dúvida. Eu consumo isso com o quê? Combina com o quê? O que está na moda agora? Antes eram umas calças mais justas. Agora as calças estão ficando mais largas. Mas larga como? Que tipo de modelagem? Eu uso essa calça mais larga com o quê? Puta, mas isso aqui é para uma pessoa mais jovem ou funciona para mim? Então, é natural que na moda todo mundo tenha dúvida. A melhor forma de usar. Tem quem se preocupa menos, tem quem se preocupa mais, tem quem estuda menos, tem quem estuda mais. Mas um pouco do que a gente acredita, a gente vem trabalhando, é que existe uma tensão e o nosso objetivo é tentar ajudar nessa tensão. Então, volta para o teu ponto. Eu poderia tratar o que você falou de duas formas. Número um, vamos bombardear um monte de oferta para o Thiago e quem sabe ele compra uma. Estou no objetivo mais financeiro de fazer você comprar mais e eu vender mais. O segundo é falar assim, pô, o Thiago comprou isso, ele gosta disso, puta, pessoas que comprou isso também gostam daquilo, passou X tempo, puta, será que ele sabe que agora aquela bermuda que ele comprou está combinando super com isso aqui? Deixa eu contar para ele. E aí, Curadoria de moda. começar a ajudar um pouco nessa tensão, sabe? Então, um pouco do que eu acredito muito e a gente tem tentado fazer é assim, ó, tudo que você faz, você tem que fazer para melhorar a vida de alguém. Eu te mandar 30 mensagens por mês para ver se uma delas você pega e compra alguma coisa, eu tô ajudando a tua vida? Só aumenta a fricção, né? Não tô te Tem um ajudando a tua vida. varejista que me manda 2 vezes por dia propaganda. Então, Eu quero não isso. quero você, e no final o que acaba acontecendo, você acaba desinstalando o app para não ter o push notification, por aí vai. Então, um pouco do que está por trás e serviços financeiros, né, ele tem que vir para ajudar. E se ele não está ajudando, você tem que dar um jeito de sair fora daquilo que não está ajudando. Então, a gente quando lançou o Pay, a gente lançou com vários produtos de rentabilização, ainda mais porque era uma carteira nova, né, a gente sabia que ia ter uma inadimplência maior. Passado um tempo, cara, a gente fez uma alta reflexão interna de falar assim, mas tudo isso aqui faz sentido para eu ofertar? Assim como a gente fez com celulares, que a gente falou mais cedo hoje? Talvez não. E a gente está constantemente tendo esse pensamento. Eu acho que qualquer empresa, qualquer profissional que tiver essa mentalidade de forma consistente ao longo do tempo e de fato ouvir a cliente, tende a tomar decisões boas ao longo do tempo. Isso deveria, nossa crença é que isso deveria trazer prosperidade. Então, um pouco para onde está indo. Música, Tiagão. Música para os ouvidos. Bros, vamos já seguir aqui para o terceiro bloco aqui das perguntas. Mais no teu âmbito pessoal, aqui no nosso projeto, a gente tenta conhecer mais do convidado ao final, porque a gente não tem tempo para perder, né? Padrão São Paulo. Mas brincadeiras à parte, aqui acho que é falar um pouco mais de você. A gente tem uma pergunta que a gente está tentando emplacar aqui, né? De o conselho que o Brossi de hoje daria para o Brossi do passado. Tiago, se quiser já também fazer alguma pergunta, já para ele fazer uma resposta, o que é que você tem de curiosidade aí? Não, mas eu acho que o ponto importante disso aqui, né? O Brossi já tem uma carreira consolidada na C&A de alguns anos. E esse conselho, né? O que o Brossi falaria para o Brossi do passado também, principalmente para quem está começando hoje no varejo e no mercado de soluções financeiras, na própria C&A, qual o conselho que o Brossi daria para esse colaborador novo aí que está chegando há um mês, uma semana ou há um ano atrás? E eu não sei, antes da C&A, porque você tá lá há muito tempo.
Também, se você puder falar, eu realmente não sei Não, teu início de lógico, carreira. conto sim. Deixa eu contar um pouco da minha história. Essa pergunta que vocês fizeram é uma pergunta profunda. Eu vou dar um tempo aí pensando, mas contar um pouco da história. Eu sou engenheiro, então me formei na Mauá, e como um bom engenheiro quis ir trabalhar no meu ramo, então eu trabalhei numa empresa chamada ABB por 4 anos. A ABB a Zebra Anbover é uma empresa de indústria nesse mundo de multinacional, nesse mundo de engenharia. Fiquei 4 anos lá, e aí, através de amigos, me indicaram uma vaga de crédito no Citi. E eu fui, fiz a entrevista e passei na entrevista. E aí iniciei minha experiência em serviços financeiros. Eu fiquei no Citi pouco mais de 6 anos. Desses 6 anos foram 3 anos no Brasil. Eu trabalhei então com a parte de modelagem de crédito, né, o credit scoring. Trabalhei na parte de campanha, trabalhei na parte de cobrança. Fiz a transição do portfólio da Credit Card, que era do Citi, para o Citi. E aí recebi uma chamada para ir trabalhar em Nova York pelo Citi, fui. Fiquei 3 anos em Nova York na área de crédito, cuidei do portfólio de Porto Rico, cuidei de novos entrantes hispânicos nos Estados Unidos pelo Citi. E foi uma experiência fantástica, assim, porque eu consegui ver o que é um país desenvolvido dando crédito. Lá as perdas eram na casa de 2% ao ano, 3%. Mas também os juros eram na casa de 9%. Então, era um mundo totalmente diferente do que a gente tinha no Brasil. E eu vi uma engrenagem funciona de uma forma completamente diferente. Assim. É muito interessante ver a máquina americana como ela roda. E aí apareceu uma proposta para eu voltar para o Brasil, depois, porque eu estava lá 3 anos e estava a época que se você está lá 3, você tem que tomar uma decisão. Se você fica ou se você volta. Por quê? Porque depois de um tempo lá, você tem que comprar uma casa, tem vários incentivos do ponto de vista fiscal, que vale a pena. Muda para o subúrbio, na época eu morava ainda perto da cidade, eu acabei voltando e eu voltei para o Banco IB, que era o banco que a C&A tinha feito spin-off. Então começou minha carreira no grupo ali em 2006. Eu fiquei 3 anos quase no IBA, o IBA foi vendido para o Bradesco, a C&A me convidou, eu fui para a C&A e aí minha carreira na C&A começou. E na C&A eu já passei um pouco de tudo. Comecei com serviços financeiros, depois eu fui para planejamento comercial, supply, sourcing, dentro da área comercial, aí depois fui para a loja, expansão, engenharia, voltei para serviços financeiros, assumi o digital. Então um pouco... Você fez o famoso job rotation em Eu, todas as áreas. Você é diretor de quê, Tom? Não sei. E um ano em tech. Também rolou assim, mais recentemente, eu apoiei o Paulo durante uma transição que a gente fez. Mas, assim, então, assim, a minha característica é um cara eu mudei bastante. Fui indústria, fui banco, fui varejo, né? Acho que uma das coisas que eu sempre trouxe comigo é, cara, entender o que você estão esperando de você e se dedicar para fazer isso acontecer. Acho que dedicação é uma coisa que eu dou muito valor. Se eu pudesse voltar pro Fernando lá de trás, tem tanta coisa para falar para ele, né? Mas se eu pudesse resumir algumas assim, uma só é pouco, preciso falar algumas. Mas uma delas é, não importa onde você estiver, o que você está fazendo tem que mudar a vida de alguma forma da tua cliente para o bem. Esse entendimento de que se você está fazendo uma coisa que não vai ser bom para o cliente, vai ser bom para a empresa, não é duradouro e não vai ter futuro. Então, um entendimento muito profundo de que quando você faz alguma coisa que melhora a vida da cliente, como consequência vai prosperar. Então, esse é o primeiro deles. É uma coisa que parece óbvia, mas se você fizer uma reflexão profunda nas tomadas de decisão, você vai ver que em vários momentos empresas tomam decisão de curto prazo pensando mais no contexto do quarter, no contexto da meta do ano e menos no entendimento mais longevo da empresa. Então, talvez seja meus cabelos brancos estão me dando um pouco dessa visão mais de longo prazo, mas se eu pudesse voltar atrás, é uma das coisas. A segunda é que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. E às vezes querer acelerar demais o processo só te dá ansiedade, te dá dor de estômago, né? E que todas as vezes que eu achava que eu estava pronto,
passado um tempo, eu chego à conclusão que eu não estava. E quando eu achava que eu estava mais calmo, é quando as coisas de fato aconteciam. Então, eu acho que tem esse mundo que a gente vive, né, principalmente para a geração mais nova, com muito acesso à informação, celular, tudo rápido, né? Meus filhos não sabem o que é anúncio. O que é anúncio? Anúncio de TV, né? Que perda de tempo, né? Mas esse mundo deixa as pessoas muito ansiosas, porque é tudo muito rápido. E eu acho que uma coisa que eu acho importante para a geração nova agora é essa dimensão do calma, que as coisas vão acontecer. As coisas têm o ritmo certo para acontecer. Eu acho que hoje existe uma inquietude muito grande e constantes movimentos que as pessoas buscam fazer, e eu acho que isso faz mal para a pessoa. Sinceramente, essa velocidade faz mal para o ser humano. Então a gente vê picos de pessoas jovens tendo ansiedade, tendo... Então, sabe, um pouco do respira, as coisas vão acontecer. Slow. Calma. Óbvio, tô falando do cara que é super acelerado, né? Então, assim, talvez o meu calma é rápido, mas dentro de cada um, entender que as coisas têm um momento certo. Se você focar aquilo que é bom para o teu cliente, se você tiver um pouco de entendimento que as coisas vão acontecer da forma que for, e entender que é uma jornada. É uma jornada. Calma. Dedicação é importante. É uma coisa que também na geração mais nova, às vezes, me dedico, quero reconhecimento, é uma equação diferente do que o mundo de verdade é. É, uma coisa que eu ouvi na NRF que eu achei muito interessante e foi que para essa geração Z, eles precisam sentir que aquilo que eles fazem importa. Para minha geração, eu precisava trabalhar e me dedicar, então era um pouco diferente. Mas eu acho que para nós que lideramos essa geração mais nova, ter este cuidado de dar relevância para aquilo que a pessoa faz importar é um negócio interessante. E eu venho tentando refletir mais sobre isso na prática da liderança, como que eu trago isso para todo mundo. E um ditado que eu gosto também, que é assim, ó, no médio e longo prazo tudo se ajusta. Respira. Sim. Vai se ajustar. Se não chegou a hora, porque não era para ser. E eu acho que isso deveria ajudar as pessoas a, sabe, aguentarem um pouco mais sem ficar doente para chegar lá. É isso aí. É isso aí. Bom, pessoal, obrigado pelo tempo que vocês estiveram aí assistindo. Brossi, muito obrigado pelo tempo Prazer, também, foi novamente. Tiagão, mais uma. Saio aqui dessa conversa realmente feliz, porque escuto, obviamente, quando a gente escuta coisas que a gente concorda, né, a gente reforça algumas coisas ali. Então, escutar de uma pessoa como você, com tanto tempo de carreira numa empresa como a CIA, isso me deixa muito feliz. Tiagão, obrigado novamente por mais um papo. Obrigado. Obrigado. Eu acho que foi de extrema valia hoje ter o Brossi aqui, né? Nós falamos de varejo, falamos de crédito, falamos de propósito, falamos de gerações mais novas, de ansiedade, mas eu acho que o ponto mais importante dessa conversa nossa que nós tivemos aqui com o Brossi foi como a gente consegue unir tudo isso para gerar ótimos resultados, né? Então, Brossi, muito obrigado. Obrigado, Pedro. É Esse é isso. o Novo Segue a gente, né? Segue a gente Marca o sininho. E é isso. segue a gente no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, clica no sininho e Spotify. vamos deixar agora o Isso aí. Brossi para a última palavrinha, mensagem final desse episódio. Queria agradecer, conversa muito gostosa, super anfitriões aqui, senti super à vontade para compartilhar um pouco da história, compartilhar um pouco das crenças. Tenho certeza que tem muita coisa que eu falei que não deve estar certo, mas um pouco do que eu aprendi ao longo da vida, eu quis dividir um pouco das cabeçadas, um pouco dos acertos e é isso, assim, você falou, né? O importante é você fazer o bem e esse bem gerar resultado. Então, obrigado pelo convite e boa sorte aí na jornada do nosso podcast. Aí. Obrigado. Valeu, valeu. Valeu. Obrigado.